Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Vamos para a segunda parte do vídeo de Daniel capítulo 7, os quatro animais, né? Simbólicos, os quatro animais simbólicos. Então a gente viu aqui que é o mesmo do capítulo 2, o 7 foram escritos em aramaico, né? Os dois capítulos. Siriático quer dizer, foi escrito em hebraico, que era a língua na época, língua mundial, universal, né? Então é a mesma coisa, o capítulo 2 com o capítulo 7. Então fala o que? Segundo, que fala do presente, do futuro e do presente, né? Terceiro, Belzazar foi o rei na ausência de Nabonido, né? Nabonido, cerca de 10 anos. Ele passou 10 anos na Arábia, Nabonido, e aí Belzazar reinou em seu lugar, né? Durante 10 anos. Isso que é o dia que foi esse período. E aí foi nesse período que a Pérsia e os medos invadiram a Babilônia e venceu a Babilônia, né? Através de Ciro, né? Ciro, que era o rei que comandava ali o exército de Medos e da Pérsia. Então a gente vê aqui, ó, o primeiro animal era um leão, era o Império Babilônico, que era maior do que dos animais, né? E segundo, o urso, que era o Medo e os persas. As três costelas era a Babilônia, a Lídia e o Egito, né, que tinha caído diante do Medo e da Pérsia. Quer dizer que quando o Medos e a Pérsia invadiram, através com Ciro, invadiu a Babilônia e tomou a Babilônia, ele derrotou esses três impérios juntos, a Babilônia, o Egito e a Lídia, né? Vou repetir, derrotou os três impérios, a Babilônia, a Lídia e o Egito, todos dois juntos. Então esses significam as três costelas, amém? Vamos lá. E o terceiro animal era a Grécia, que é o leopardo. O leopardo é a Grécia, foi o terceiro animal. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos continuar. Então, os gregos, sob a liderança de Alexandre o Grande, rapidamente conquistaram o mundo da Europa, o mundo da época, né? O mundo da época. A descrição, quatro cabeças, descreve os chefes de Estado, chefe de Estado, né? Após a morte de Alexandre, o Império Grego dividiu-se entre os seus generais em quatro partes, né? Capítulo 7, versículo 7. O quarto animal não se parecia com qualquer outro animal, como essa besta sucede à Grécia, né? Como essa besta sucede à Grécia, versículo 6. Ela pode representar o Império Romano, Daniel capítulo 2, versículo 40. Capítulo 7, versículo 8. Aqui as pontas dos chifres representam os governantes. Apesar de a ponta pequena começar de maneira modesta, ela se tornaria a maior de todas. Versículo 20. Né? Fala, a ponta pequena fica grande, né? Capítulo 7, versículo 9. Um ancião de dias é uma referência ao Deus Pai. Certificada pela submissão de como um filho do homem. Versículo 13 e versículo 14. Então, anciões de dias está se referindo ao Pai, ao Deus Pai, né? E ao papel do Pai no julgamento. Né? Certificada pela submissão como um filho do homem, né? Versículo 13 e versículo 14. É o papel do Pai no julgamento, versículo 22. Chama de fogo simboliza o próprio julgamento. A descrição às rodas dele, referente à carruagem que Deus cavalga na batalha para exercer a sua soberania e para aparecer como juiz. Ezequiel 1, 15 ao 20,
10, 1 ao 25, é como um juiz, né? Como um juiz. No capítulo 7, versículo 10. Milhares de milhares os serviam, e milhões estavam diante dele. Esta descrição indica um número incontável de servos. O livro registram os nomes e os feitos daqueles que serão julgados. Apocalipse 20, 12. Capítulo 7, versículo 11. Aponta aqui a mesma descrição no versículo 8. Queimada pelo fogo. A ideia de que o fim dos ímpios será a destruição e é recorrente no Antigo Testamento, Gênesis 19, 24, Isaías 64, 20, Malaquias 4, 1. Aqui fala da ponta, né, o fim dos tempos, o julgamento de Deus, né, o julgamento de Deus. Então aponta aqui a mesma descrição no versículo 8, queimada pelo fogo, a ideia de que o fim dos ímpios será a destruição, e é decorrente no Antigo Testamento. Então vamos ver mais aqui. Então quando fala queimada pelo fogo, está falando aqui a ideia do fim dos ímpios, né? Então vamos aqui mais alcançada toda a sua expressão no Novo Testamento com os ensinos acerca do inferno, né? Acerca do inferno. Mateus 5, 22 ao 29 ao 30, capítulo 10 ao 28, 2 Pedro 2, 4. Capítulo 7 e versículo 12. Os outros animais são as 3 bestas, descrita no versículo 3 ao 4. Babilônia, Medo e Pérsia e Grécia. Foi-lhe tirado o domínio, apesar de essas nações já terem passado. O domínio exercido por elas foi herdado pelos seus sucessores. Prolongação de vida até certo espaço de tempo. É uma expressão que designa o período de tempo indefinido, né? Indefinido, né? Então aqui a gente vê as 3 bestas, né? As 3 bestas são a Babilônia, os Medo, as Pérsia, Medo e Pérsia e a Grécia, né? A Grécia. Capítulo 7, versículo 13. Filho do homem é uma tradição semítica, né? Uma tradução semítica, né? Semítica, para ser humano, para ser humano. Daniel viu como o Filho do Homem, o que significa que o que ele viu não era na verdade um homem, mas a representação perfeita da humanidade. Comentaristas judeus e cristãos identificam esse indivíduo como o Messias, né? O próprio Jesus como Messias. O próprio Jesus muniu-se deste nome para enfatizar a sua humanidade na encarnação do Filho do Homem. Mateus 9, 6, Mateus 10, 23, 11, 19, Mateus 12, capítulo 12, versículo 8 ao 32, ao 40, Marcos 11, 31, Marcos 9, 12, Lucas 6, 5, Lucas 9, 22, João 3, 13 ao 14, João 5, 27. Vinha nas nuvens do céu. João usa a mesma expressão para falar da vinda de Jesus na ocasião do julgamento. Mateus 24, 30, Apocalipse 1, 7. Né? Então, no capítulo 7 ao versículo 14 ao 15, 7, 14 ao 15.
foi dado ao Filho do Homem, versículo 13, que reinará sobre todas as nações como regente do Deus Todo-Poderoso. 1 Coríntios 15, 27, Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 23, Filipenses 2, 9 ao 11, Apocalipse 17, 14, Apocalipse 19, 16. Ao contrário da efêmera natural dos impérios anteriores, o seu domínio é um domínio eterno que não passará. Né? Um domínio eterno que não passará. Efêmera, né, o nome natural dos impérios. Capítulo 7, versículo 16. Um dos que estavam perto se refere a um anjo que se encontrava próximo ao trono de Deus. Versículo 10. Versículo 10. Né? Então a gente vê aqui no capítulo 7, versículo 17, esses grandes animais, que são quatro reis que se levantará da terra. Esses reis representam reinos. Daniel 8, 21. Logo, cada animal representa tanto um rei como um reino, né? Como um reino. Capítulo 7, versículo 18 ao 20. Santo do Altíssimo. Esse termo pode se referir-se a anjos, né? Jó 15, 15. Salmos 89 e versículos 5 ao 7, Zacarias 14, 5, ou a homens e mulheres redimidos, Salmo 16, 13, Salmo 30, 4, Salmo capítulo 31, versículo 27, Salmo 37, 28, Provérbio capítulo 2, versículo 8, Romanos capítulo 1, versículo 7, Romanos 12, 13, Apocalipse 5, 8. O reino recebido é para sempre possuído pelos santos. Deve ser o mesmo reino do Filho do Homem, que também é eterno. Versículo 14. O Filho do Homem governa, então, por meio de seus santos. Por meio de seus santos. Fato frequentemente programado no Novo Testamento. Apocalipse 20, 26 ao 27, Apocalipse 24 ao 6. Então vamos ver aqui. A visão, capítulo 7, versículo 21 ao 23. A visão de Daniel revela a hostilidade travada pela pequena ponta contra os santos. O caráter militarista, né, da pequena ponta se vê também em Daniel 11, 38 ao 39. E particularmente em Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 1 ao 10, em que na forma de uma besta, esse inimigo blasfemo dos santos tem sucesso por 42 meses. A relação entre a pequena ponta, que aparece em Daniel, e a besta do mar, que aparece em Apocalipse, é irrefutável. É irrefutável, né? Depois eu vou dizer o que significa isso. Capítulo 7, versículo 24 ao 25. As três interpretações para a descrição 10 reis que daquele mesmo reino se levantarão. Primeiro, a quarta besta seria a Grécia, e a 10 pontas seriam os 10 indivíduos do Império Grego. Segundo, a quarta besta seria a Roma, e as 10 pontas seria fragmento do Império Romano. Terceiro, a quarta besta seria o Império Romano, que estaria de volta, e os 10 reis seriam membros de um reino futuro. E depois dele se levantará outro, né? Levantará outro. Amém? Então essa é a interpretação, né,